quão é importante você conseguir segmentar a sua campanha para um público certo. E aí você só consegue segmentar se você entende muito bem o seu público. Entender segmentação, então, é entender o seu público comprador, seu público-alvo. Nós temos um público que é totalmente com perfis demográficos e um pouco do psíquico, que é aquela parte que a gente sempre vai analisar para entender e se comunicar melhor com o nosso cliente. Então, tudo que ele vê, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele ouve, como que ele age, tudo isso é fundamental a gente entender esses comportamentos para que ele tome a ação que nós desejamos. Então, entender o seu público é fundamental para você conseguir falar para o Google o seguinte: olha, eu quero que você segmente para mim esse tipo de pessoa e esse tipo de perfil de público. Essas são as minhas pessoas que eu desejo aparecer. E aí, você consegue, depois desse trabalho muito bem definido, ensinar a ferramenta, que no nosso caso aqui é o Google, a trabalhar para você. Então, o Google só vai trabalhar para você com base nas informações que você imputar lá dentro. Então, dentro do Google, falando ainda de segmentação, quais são as segmentações do Google? A gente tem as segmentações demográficas, que lá dentro você vai colocar sexo, você pode delimitar por raio de atuação, você pode delimitar pela idade, tudo isso você consegue ir imputando lá dentro da ferramenta. Mas qual que é o grande coração da segmentação dentro do Google? É a palavra-chave. Esse é um grande segmentador de públicos. Então, quando a gente olha aqui, a palavra-chave, ela denota muito e dita muito o que o Google vai trazer para você como público. E antes de eu te falar um pouquinho da palavra-chave, que é uma segmentação fundamental, eu quero te mostrar um pouquinho como que funciona a estrutura do Google. Sem entender também um pouco de estrutura de Google, o Google ele fica confuso em entender para quem ele tem que entregar essa campanha. E aí, qual é a consequência dele ficar confuso? É pagar mais e entregar menos. Você pode notar que ao longo do tempo da sua campanha esse movimento aconteceu. Você pagou muito caro nas suas palavras-chave, você pagou bem acima da média para uma pessoa que não era teu público, ela estava procurando outra coisa e pode ter certeza que o Google te entregou muito menos. Por quê? Porque ele está confuso na parte de estruturação de campanha. Como que funciona? Sou uma ótima desenhista, você pode perceber, você finge aí que baixou o Picasso aqui para desenhar. Aqui está a sua conta. Basicamente, debaixo dessa conta aqui, você vai ter as campanhas, debaixo dessa conta. Debaixo da campanha, você tem os seus grupos, aí você pode ter quantos grupos melhor caber dentro do seu negócio. O que são os grupos, resumidamente? Os grupos são maneiras diferentes de você vender o mesmo serviço, o mesmo produto para pessoas diferentes. Então, para cada grupo, você vai ter públicos diferentes, porque cada pessoa ela reage a uma forma ou ela tem um comportamento diferente, mas no final todos querem a mesma solução, que é o teu serviço. E depois, debaixo dos grupos, nós temos os anúncios. Os anúncios nada mais são que formas diferentes de oferecer o nosso produto. Faz sentido? Então, aqui você tem anúncios para o grupo 1, tem os grupos aqui, e debaixo dos grupos eu vou ter anúncios para cada anúncio, para cada grupo eu vou ter um anúncio. Essa é a estrutura do Google. Vou te mostrar na prática. Então, aqui você está no nível de conta. Clicou aqui em campanhas. Aqui são todas as campanhas que vão estar ativas. Nós estamos no nível campanha. Aqui, cliquei numa campanha, eu vou estar em grupos. Ou seja, grupos são formas diferentes de você vender o seu produto para públicos diferentes. Oferecer o seu produto, o seu serviço para cada tipo de pessoa. E você tem, depois dos grupos, os anúncios. Ou seja, formas diferentes de você vender o seu produto, você cria anúncio para isso. Uma vez, então, que você compreende a estrutura do Google, para essa estrutura funcionar, você tem uma coisa muito importante, que é as segmentações. Você vai falar para o Google para quem ele vai distribuir esses anúncios, certo? Então, quando você faz essa distribuição,
ele vai ser acionado através da palavra-chave. E a palavra-chave nada mais é a forma que as pessoas pesquisam. Então, a forma que o seu público vai te procurar. Uma vez que o seu público vai te procurar através de um termo de pesquisa, esse termo de pesquisa, para cada vez que alguém digita algo, isso nos transfere um interesse. Então, para cada forma que alguém pesquisa, por trás dele existe um interesse. Faz sentido? Uma vez, então, que a gente tem um interesse para cada palavra-chave, quando a gente vai analisar a palavra-chave, e aí vem o João, por exemplo, e digita a seguinte palavra-chave. É projeto viário. Quando o João digita projeto viário, qual é o interesse e a intenção por trás do João em pesquisar projeto viário? Será que o João, ele pode ser uma pessoa que faça projetos e ele quer exemplos de projetos, ter uma ideia de como funciona esse projeto? Ou seja, quando alguém decidir ir até o Google fazer uma pesquisa, existe um interesse e a partir desse interesse existe um público por trás dele. Faz sentido? Como que você, por exemplo, junta uma outra pessoa, foi lá e pesquisou assim, compartilhamento de posts. Ele foi lá, pesquisou uma palavra, ele queria saber sobre compartilhamento de post. O Diogo, que está procurando compartilhamento de post, quem será essa pessoa? Será que ele é um provedor ou concorrente? Então, você consegue perceber que por trás de uma palavra existe uma pessoa que tem um interesse? Faz sentido? Já tinha caído essa ficha? E aí, uma vez que você tem uma pessoa que digitou projeto viário e o Diogo que digitou compartilhamento de posts, essas pessoas têm o mesmo interesse? Não têm o mesmo interesse. Logo, se eles não têm o mesmo interesse, são públicos diferentes. Concorda comigo? Você acabou de fazer o que com o Google? Você acabou de deixar ele confuso. Por que que alguém que busca projeto diário tem um interesse e alguém que está compartilhamento de post que tem um outro interesse, eles estão pesquisando por esta palavra-chave? Você colocou essas palavras dentro de um grupo de anúncio, lembra da estrutura? Ou seja, a gente tem a conta, dentro da conta temos campanhas, serviços que queremos vender, então a gente pode ter várias campanhas, né? Campanha 1, campanha 2, depende da quantidade de serviços que você quer vender. Para cada campanha, você tem grupos, que são públicos diferentes, certo? E para cada grupo, você tem formas diferentes de vender um produto. Então, você tem outros anúncios, perfeito? Uma vez que compreende essa estrutura, quem que vai ativar a campanha 1 no grupo 1? É as palavras-chave, é a segmentação que você colocou. Então, a partir de uma palavra-chave, vão ser ativados os anúncios e esses anúncios vão aparecer para esse público aqui, do grupo 1 que você pesquisou. Então, logo se eu coloco uma palavra onde é projeto viário, coloquei aqui uma palavra-chave, projeto viário. Depois vim lá e coloquei compartilhamento de post. Dentro do mesmo grupo, eu estou falando com as mesmas pessoas que têm o mesmo interesse? Ou seja, você acabou de deixar o Google confuso. E aí, logo, qual anúncio como ele ficou confuso? Olha, eu tenho uma pessoa procurando sobre projeto viário. E aí, eu preciso mostrar um anúncio para ele. Qual desses anúncios eu vou mostrar para ele? Mas se eu tenho somente um anúncio, como eu vou mostrar? Como eu vou ser específico para essa pessoa que quer um projeto viário? Como eu vou ser específico e eu vou entregar a melhor experiência para quem está procurando compartilhamento de post? É isso que ele vai começar a buscar, porque o Google, qual que é a missão do Google? O Google, ele tem que entregar a melhor resposta. Ele tem que entregar o que o usuário quer. Então, quando você busca lá na internet que você quer, por exemplo, uma lanchonete próxima à sua casa. Você acha que o Google vai te mostrar uma lanchonete que está a 20 quilômetros da tua casa? Você quer uma resposta o mais precisa possível do Google. Então, é isso que o Google vai buscar entregar para o usuário. A melhor resposta e a melhor experiência. Se você não promove a melhor resposta e a melhor experiência, o Google, quando vai te ajudar e fazer essa ponte entre você, que é o anunciante,
E o usuário, que é a pessoa que está buscando uma resposta, ela quer uma solução, ele vai entender qual que é a pessoa que vai satisfazer essa necessidade. Então, se logo ele Uhum. está confuso porque ele não sabe qual anúncio que ele vai entregar porque não está claro qual é o público, ele certamente vai fazer o quê? Vai pagar mais e vai entregar menos. Tem que sempre pensar no público. É o público que vai ditar como que você vai estruturar a sua campanha. Então, quando você criou a sua primeira campanha, e aí colocamos aqui várias palavras-chave aqui dentro, você segmentou o seu público de uma forma que causa muita confusão. Eu tenho uma mistura de públicos aqui dentro, onde eu não sou específico. E uma vez que você não é específico dentro do Google, isso para ele traz muita dificuldade de entregar a experiência para o cliente, logo ele não mostra o teu anúncio. Então, esse é um ponto fundamental que você sempre tem que tomar muito cuidado, é saber Uhum. estruturar a campanha. E a sua campanha ela só vai ser estruturada de forma tal que você consiga entender seu público e é a partir dele que vai ser ditado como que você vai estruturar essa campanha.